Bom, como eu tô de Skype agora, né, que a gente conseguiu gravar o vídeo, eu posso falar assim, ó, Juliana, é exatamente isso que você tá vendo com 16,5 a menos. Olá, nós estamos aqui para a nossa primeira entrevista do ano. Eu chamei uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente, que é a Juliana Cavazin. Já conheço ela há algum tempo, estudamos juntas. E certo dia eu estava no Face e vi uma... Né, a gente tem muita coisa no Face, né, Ju? Muita coisa no Face. Inclusive muita porcaria. Mas nesse dia eu vi uma coisa assim que me fez grudar na tela do Facebook, que ela estava comemorando um ano que não consumia açúcar. E como o nosso programa tem o nosso lado sobre a saúde, hoje eu a trouxe aqui para vocês conhecerem e ela contar um pouco dessa experiência que ela teve, né? Então, Gil, quem é a Gil? Não, eu sou a Gil, eu tenho 30 anos, eu sou uma leonina convicta, eu sou professora, assim como a Dani. Gente, a Dani foi formada comigo, tá? Pós-graduada em literatura, graças a Deus. Né? Eu e a literatura inglesa temos um caso de amor profundo desde a faculdade. Esse caso pode ter à vontade, viu? Né? Sem problema. Sem restrição. A humanidade não te censura por isso. Sou professora desde o tempo da faculdade e continuo sendo professora desde sempre porque eu gosto muito do que eu faço. Gosto de dançar, gosto de fotografia, adoro cinema com pipoca. Tenho minha cachorrinha, a Bilu. Super gente boa, super apresentados logo anteriormente. Né? E é isso aí, a Gil é mais ou menos isso. Eu sou... Mas, e aí, você assim, sempre foi paranoica com essa história de ser natureba? Você se considera natureba? Ou você acha que não, eu sempre gostei de muita porcaria mesmo, eu gosto de coisa gordurosa, eu gosto de coisa proibida, eu gosto de coisa industrializada? Não, eu acho que assim, todo mundo deve ter tido aquela fase de criança que adora comer porcaria, né? Principalmente molecada que, tipo, quer comprar o tiquinho e levar pra casa. Não traz porque não cabe, né? Exato. Mas, não, eu nunca tive tanta neura quanto a alimentação. Lógico, depois de uns tempos pra cá, eu sempre procurei ser um pouco mais saudável, tal, etc. Mas eu nunca tive esse tipo de neura, assim, nossa, eu preciso ser saudável, ou então eu preciso comer direito. Inclusive porque, assim, eu nunca fui muito amiga de muitas coisas saudáveis, sabe? Tem muita coisa que eu não gosto de comer. Então, eu sempre tive assim, uma resistência, uma coisa assim, meio... Eu comecei a aprender a comer direito quando eu comecei a ir em nutricionista, em coisa desse tipo, porque aí ela vira pra você e fala assim, você vai comer isso? Por quê? Porque eu quero. Não é porque você gosta, é porque eu quero. Entendeu? Você vai comer isso. Aí você vira e fala assim, velho, tá bom, tudo bem. Joia, tia. Você mandou, eu obedeço, né? Obedeço em partes, porque até você realmente não ter necessidade, você ainda não obedece. Ah, você falou uma palavra importante. Ter a necessidade. O que te levou, então, a ter a necessidade de não consumir açúcar, que nem você me disse, né? O que me levou à necessidade de não consumir açúcar foi porque eu tive uma crise de hipoglicemia cabulosa, assim, linda. E como foi esse momento? Assim, como que você descobriu? Estou tendo uma crise. Não. A gente não descobre uma crise de hipoglicemia. A gente simplesmente tem uma crise de hipoglicemia e a gente vai descobrir que é a crise de hipoglicemia no dia seguinte no consultório médico. Né? Não, na verdade eu já fazia alguns acompanhamentos médicos e tal, etc, mas nada grave, a gente sempre foi levando. Eu fazia acompanhamento com nutricionista, também vai levando, tal, vamos comer de 3 em 3 horas e não sei o que lá. Aquele esquema. Mas você foi a nutricionista por algum motivo específico ou simplesmente... Não, eu queria ser saudável. Só isso? Eu queria só ser saudável. E falaram que eu tava acima do peso. Então eu fiquei louca, eu quase dei na cara das pessoas e falaram que eu tava acima do peso. Eu falei, você vai ver se eu emagreço ou não. Determinado. Entendeu? Bom,
Aí aquela coisa, durante a faculdade era muito fácil manter a dieta da nutricionista, porque no primeiro ano de faculdade, principalmente, eu ainda não trabalhava. Eu fazia faculdade de noite, eu estudava durante o dia, eu comecei a trabalhar no segundo ano, que aí eu comecei a pegar monitoria e tal, não sei o quê. Bom, aí você consegue comer, né, de 3 em 3 horas, 2 horas e meia, tal, uma barrinha de cereal, não sei o quê, tá. Aí eu peguei a monitoria eu ficava sábado na escola da 1 às 5, lá na faculdade. Resumindo, eu tinha que levar, ou levava uma lancheira, ou eu levava sanduíche, ou eu levava alguma coisa, ou não levava. Entendeu? Só que o que acontecia? Nada ia pra monitoria por causa das provas, né? Tipo, monitoria de filosofia, de sociologia, todas aquelas coisas. Ai, gente, marca os pratos mesmo. E elas levavam, tipo, bolacha passatempo, levavam, sabe, aquelas coisas gordinha e gostosa, né? E a gente acabava fazendo um piquenique na sala. Não era uma coisa muito boa de se fazer. De vez em quando aparecia até coca de 2 litros lá, eu não sabia nem de onde, que eu acho que a galera ia buscar no gaúcho. Nossa, mas tá tudo bem naquela época. Inclusive batata frita na aula da Antônia Clara. Nossa. Mas, né, tá tudo bem. E depois que eu comecei a trabalhar, que aí começou a escola mesmo e tal, etc., eu tinha sábados que eu trabalhava das 8 às 5 da tarde. E era assim, das 8 às 5 da tarde, no intervalo eu tinha que fazer uma opção do tipo, ou eu vou no banheiro ou como, porque não dava tempo, era troca de turno. E ficar muito tempo sem comer prejudica o organismo, né? E o meu organismo acostumou a ficar muito tempo sem comer. Então ele começou a fazer aquela coisa assim, por exemplo, eu comia uma bolacha, ele achava que eu comia aquela bolacha e não ia comer nunca mais. Estocava. E justamente esse estocar que acabou desencadeando um monte de coisa, sabe? Aí vai a Juliana na nutricionista de novo pra aprender a comer de 2 horas e meia de novo e eu não tinha fome, sabe? Foi uma coisa terrível. Então eu tinha que empurrar a comida mesmo sem fome. Sem fome. Empurrar literalmente. O começo da dieta, quando eu comecei a fazer o tratamento hipoglicemia e tudo mais, eu tinha que comer a cada 2 horas e meia no máximo. Tipo, a dieta tava de 2 em 2 horas. Só que assim, 2 em 2 horas era um lanche natural que eu tinha que levar na lancheirinha, era um suco sem açúcar, era uma fruta, era um piquenique o negócio, cara, e eu não tenho fome, sabe? E aquela coisa assim, minha turma toda sentada comigo assim, come. Enquanto você não come, você não levanta. Sabe? E assim, eu tinha que levar o lanchinho em todos os lugares que eu ia, tipo festa, balada, todo lugar que eu ia, porque eu tinha que comer de 2 em 2 horas. Então você acha que o que desencadeou esse efeito dessa hipoglicemia foi justamente você ter uma vida desregrada por anos, né? Pode-se dizer? Pode-se dizer, porque assim, o organismo acostuma a ficar sem comida. Acostuma entre aspas, né? Porque não é o certo, mas... E aconteceu esse lance dele começar a estocar. Então, por exemplo, toda vez que eu jogava alguma coisa de glicose no corpo, chegou num grau que era aquela coisa assim, gente, ela jogou açúcar, corre, porque ela não vai comer nunca mais. Por isso que quando eu comecei a comer açúcar, eu comecei a passar mal. E assim, depois que a gente passa por alguns nutricionistas e alguns médicos e algumas coisas, a gente aprende a fazer uma opção mais saudável também. Então eu acho que nesse sentido, por exemplo, pão doce eu não sinto falta mais. Né? Pão doce eu já não ligo. A minha nutricionista até chamava de pão com gloss. Nayara Alves. E assim, voltando ali ao seu surto, né? Você descobriu isso, você estava onde? Quando eu passei mal. Isso. Não, as 2 vezes que eu passei mal, eu tava na balada. É um lugar muito bom pra você passar mal, que inclusive tem socorro. O pessoal tá preparado ali porque sabe que você vai passar mal. Sabe que você vai passar mal, inclusive porque tem remédio, sabe? Claro. Tem médico. Né? E assim, as 2 vezes eu comecei a passar mal, caiu. E aquela coisa assim, tontura, suor frio. Eu fui
como sempre, eu dava minha carteirinha do bar pra alguém, pedia pra alguém buscar alguma coisa pra mim. E eu, assim, sem saber muito bem ainda o que era, eu jogava suco de uva, porque o suco de uva tem uma glicose ferrada, né? Tem bastante açúcar. Eu falava, não, se for uma queda de açúcar, o suco de uva eu volto, tá tudo bem, né? E você se sentia bem depois disso? Não, eu até me sentia bem porque, assim, como eu jogava glicose, o organismo dava aquele start, né? Eu acho que absorvia tudo de uma vez, aquela coisa, tipo, absorve que ela jogou glicose. Só que depois, assim, eu ficava 10 minutos bem e caía de novo. Entendeu? Porque eu acho que, assim, a glicose não absorvia, o meu organismo não estava, aspas, metabolizando aquilo. Porque o grande problema da hipoglicemia, depois de a gente, né, conviver com as coisas, é na insulina. Porque o corpinho não processa, né, o açúcar. Então, eu acho que muito do problema, assim, de jogar o açúcar, e o médico ainda falou pra mim, quando eu fiz a consulta, ele falou, cara, você podia ter morrido. Animador. Aquela coisa assim, você jogou açúcar, você podia ter tomado água com gás. Eu falei, meu, você acha que eu vou pensar em tomar água com gás? Tô morrendo lá e vou tomar. O que você vai pensar em tomar? Tipo, você tá na balada, passando mal, né? O que você vai pedir no bar? Você vai pedir alternativa A, água, alternativa B, água com gás, suco de uva ou Coca-Cola. A maioria não é coca ainda. Óbvio, por quê? Porque a Coca-Cola é gelada, é fresquinha, é gostoso e é doce. Né? Não, certeza, dá uma Coca-Cola, eu devo estar com um mal-estar de estômago, alguma coisa assim, tipo, eu volto rapidinho, sabe? E assim, a Coca-Cola seria a pior opção. Sim, exatamente. Né? Porque assim, Coca-Cola, eu ia voltar em 10 minutos e ia cair pro lado e entrar em coma profundo, fim. Adeus. Aí no dia seguinte, você foi pro médico? Aí nós fomos fazer o exame, porque isso foi do sábado pro domingo, né? 2 sábados, aliás. E quem começou a perceber isso foi, na verdade, a galera que sai comigo, que dança comigo, inclusive Carol, Skinny, Thiago. A gente teve alguns resultados de exames meio alterados, né? Eu tava fazendo uma hipoglicemia reativa meio forte, né? Eu tava desmaiando por aí. Aí eu fiz os exames deram realmente alterados, né? E aí ele virou e falou assim: a partir de amanhã você não come mais açúcar. Aí eu virei e falei assim: tá bom, sim, senhor. Foi só assim. E aí, no primeiro momento, você cogitou a possibilidade de usar adoçante? Não. Reclamou, bateu o pé no chão? Não. Só obedeceu. Só obedeci. Eu não perguntei assim, nossa, posso substituir por outra coisa? Nossa, mas não vou comer açúcar, o que eu vou comer? Sabe? Não, na verdade, eu nem pensei nisso, tô pensando agora. Mas, não, ele virou pra mim e falou assim, você não pode mais comer açúcar. Tá? Eu virei e falei, tá. E no primeiro dia, foi no caso a terça-feira, né? Como foi a sua terça-feira pela manhã, que você falou, ok, agora eu não posso mais comer açúcar, o que eu vou comer? Então, as coisas começam a aparecer quando a gente vai realmente pra cozinha, né? Porque, assim, o primeiro dia parece que tudo que você olha é tudo que você não pode comer. Então, por exemplo, a minha mãe sempre tem bolo aqui em casa, porque ela gosta bastante de comer bolo. Bolo não pode, né? Danone com açúcar? Não pode. Leite com chocolate? Não pode. Aí eu virei e falei, tá, vamos fazer as adaptações necessárias aqui, né? Vamos começar assim, né? Aí eu lembro que os primeiros dias, eu fiquei com bastante medo de comer coisa que não podia. Eu comia bolachinha água e sal, sabe? Eu comia umas coisas assim, bem, bem nada a ver. Porque eu comecei a olhar muito rótulo das coisas, tipo, para ver quanto de açúcar que tinha, sabe? Mas, de boa, foi de boa. Assim, o primeiro dia, não. O segundo dia, não. A partir do terceiro, a gente começa. Começa a se conformar, se resignar?
Não, é que assim, primeiro, segundo dia, chove brigadeiro, tá? Os E alunos, chove, amiguinhos. chove brigadeiro, é tenso o bagulho, porque assim, eu comentei com a Dani antes até da gente gravar a entrevista, que a pior parte disso tudo, na verdade, do parar de comer açúcar de uma vez, era, na verdade, saber o gosto que as coisas tinham, né? Porque assim, eu sei que gosto que tem brigadeiro e eu sei que é gostoso, mas eu não posso comer, né? Eu sei o gosto, eu conheço o gosto da bolacha passatempo, porque eu comia bolacha passatempo quando eu era criança, mas eu não posso comer, né? Então, eu acho que a pior parte, assim, a sofrência do negócio, na verdade, é saber que é gostoso e não poder. Entendeu? Eu acho que é o mal de quase toda dieta, né, Dani? Mas Com enfim. certeza. A sua primeira ida ao supermercado depois disso? Que você agora Porra, velho. precisava ler rótulo, agora você precisava saber o que, que tinha açúcar, o que, que não tinha. Você levou, assim, mais tempo pra fazer a compra? Você falou assim, nossa, e agora? Eu quero levar isso? Não, não pode. Deixa em outra alternativa. Ah, esse aqui pode. Ah, mas esse não tem graça. Vou no outro. A primeira comprinha do Zero Açúcar foi cruel. Porque, assim, eu não conhecia quase nenhum produto, né, assim, que era zero açúcar. E eu não tinha noção de preço dos produtos, assim, mais aspas, naturais ou sem açúcar, ou dessas linhas mais, sei lá, saudáveis ou coisas assim. Eu não tinha noção nenhuma. Então foi bem complicado no começo, porque assim, eu achei, por exemplo, eu achei um suco zero açúcar. Esse aqui eu posso tomar, né? Enquanto eu não achasse outra alternativa, era aquele, né? Mas com calma, assim, e não andando um supermercado só, né? A gente vai achando outras alternativas, a gente vai achando outras coisas. Mas a primeira comprinha foi bem complicado, porque assim, nem granola direito eles fazem sem açúcar, mancada. Exatamente. Tá aí uma Eles dica aí, fazem né? sempre com açúcar mascavo, com mel, com sei lá, com não sei, mas sempre tem alguma coisa doce no meio daquilo. Mas é difícil de achar. Eu comprei bastante coisa no Mercadão quando eu tava mais assim, mais rígida na dieta. Vou Lá fazer no assim, Pague Leve. fazendo propaganda. Então, Não, não, é porque lá tem bastante coisa sem açúcar mesmo e natural, é bom mesmo. Comentei com a Dani também o dia que ela veio aqui em casa, que é muito difícil, pode parecer muito difícil. Por exemplo, você entra no supermercado, cara, tudo que você não pode comer tá lá. Sabe? Os caras não vão colocar as coisas assim que dá gordurinha, triglicérides, problema de saúde. Eles não vão colocar numa caixinha com cadeado e virar e falar assim: olha, você não pode comer isso porque não é saudável para você, vai te fazer mal. Então, eu acho que é muito da consciência, sabe? E eu acho que passar por tudo isso que eu passei, né, com os meus amigos e, sabe, com todo o apoio, com todas as coisas que eu tive, é, com todas as aventuras que eu vivi também, porque, né, nem todo mundo tem a honra de desmaiar na CGP lá em São Paulo, junto com as amigas, e as amigas ficar olhando pro médico gato em vez de cuidar de você, né? Então, beijo Fabi, beijo Liz e beijo Regina. É nem nós. entrega. Não, eu não entrego. Mas assim, então eu acho que foi tudo assim bem, sabe? Aconteceu porque tinha que acontecer, passei porque eu tinha que passar. Alguma coisa disso tudo eu tinha que aprender, entendeu? Com certeza, e ensinar, né? E assim, você entrou na sua dieta e chegou algum momento assim que você tentou sabotar essa dieta? Assim, hoje eu tô com uma vontade muito louca de comer alguma coisa assim, tipo um brigadeiro. Chegou uma hora que deu uma Não, vontade assim, que fala assim, não, só hoje, só um. não. Eu não sabotava a minha dieta, eu sempre conheci o meu limite. Sabe? Nunca, assim, fiquei passando vontade de muita coisa, não. Mas eu sabia que eu não podia comer. Então, por exemplo, no meu aniversário do ano passado, no de 30,
Eu fiz as coisas zero açúcar, porque eu queria poder comer também. E eu dividi com o meu pai e com a minha mãe, que a gente foi passear, e eu dividi com o meu pai e com a minha mãe, tipo, um pedaço de bolo para três, né? Do bolo comum, assim, sabe? Recheadinho e tal. Eu comi o cantinho, sabe? E assim, quando tinha festa, as coisas e etc., tipo, eu sempre roubava assim o cantinho de alguém para experimentar alguma coisa. Lógico, eu sabia que eu não podia comer o pedaço, tá? Mas tranquilo. A única neurose que eu tinha de festa é que nunca ninguém lembrava de levar Guaraná Zero. Mas Difícil, né? E é, assim, tá bacana. Até para os diabéticos, né? Os diabéticos têm muita dificuldade aí, a gente sabe. Eles têm a opção de consumir produto diet, mas é muita gordura, então você acaba tendo um problema aí. Então, se você consegue é. se livrar do açúcar em si, é uma boa opção, né? Sim, e os diabéticos, inclusive, é aquela coisa, né? Eu acho que o produto diet ele engana muito as coisas, as pessoas no seguinte sentido, não que ele engana, mas ele mascara um problema, né? Porque tudo bem, ele tem uma quantia reduzida de açúcar, tem. Mas eu acho que a maior prova disso é que eu, na dieta do zero, quando eu comia alguma coisa diet, eu passava extremamente mal porque o corpinho não entendia o que era diet, né? E essa substituição da gordura pelo açúcar, você acaba, por exemplo, nossa, estou corrigindo o meu açúcar, mas eu vou entupir minha veia, né? Então, por exemplo, Exatamente. você corrige um problema e acaba, por exemplo, sobe o colesterol, você não sabe por quê. Nossa, mas eu sou tão saudável, eu como tudo diet, ou eu como tudo light, ou aquela coisa assim, né? Então, sabe, vira aquela contradição, assim. E eu tava até comentando com um outro amigo meu esses tempos atrás que a gente foi comer um sanduba natural. É, e eu até falei pra ele, eu virei e falei assim, eu acho que o lance não é você se apegar a diet ou light ou zero ou, sabe, coisas assim. Lógico, se você puder eliminar o que faz mal da sua dieta, joia. Mas assim, eu acho que todo mundo pode comer de tudo, só que não exageradamente, né? Qual é a necessidade que você tem, por exemplo, de ir numa festa de criança e comer 30 brigadeiros? Não faz Ué, sentido. gente, se a gente comer dois, não tá bom? Né? Se a gente comer dois brigadeiros de bolinha, não dá para matar à vontade, pô? Né? Exatamente. Qual é a necessidade que você tem, por exemplo, de você ir na sorveteria e comer 3 bolas de sorvete de chocolate trufado com cobertura? Eu jamais fiz isso. Aham, Imagina, não aham. sei o que é isso. Mas Não. enfim, assim, no primeiro momento, na hora de fazer as substituições, você teve bastante dificuldade? Então, na verdade, eu não substituí por nada, né? Eu fiquei zero zero mesmo. Eu não troquei o meu açúcar por nada. A galera até deu algumas dicas, sabe? Que eu podia, por exemplo, trocar o chocolate em pó por alfarroba, ou que eu podia trocar mel por agave, ou coisas assim. Mas eu nem corri atrás, sabe? Eu virei e falei, não, é zero, então é zero e pronto, sabe? Vamos ver o que acontece depois. E você Ah, ficou e gente, eu tava fazendo isso com remedinho nos primeiros 4 meses, tá? É só pra, né? frisar, né? É, E vai que assim, as pessoas pensam em fazer umas coisas dessas sem orientação, pelo amor de né? Deus. Isso é verdade. Você estava tendo acompanhamento do nutricionista e do seu médico que Yes, descobriu, né? yes. Quanto tempo você ficou sem consumir açúcar? Assim, dieta restritiva mesmo. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Isso gerou uma diminuição de quantos quilos? 16,5. E desses 16,5 ao sorrisão, Fia, eu você. tô entrando numa calça 36, bem. Não é pra qualquer um ou para qualquer dois, entendeu? Eu tive que fazer uma limpa no meu armário porque as minhas calças, minhas roupas tava tudo larga. Eu tô usando camiseta P.
Que maravilha, né? E assim, você sabia, porque os seus médicos já tinham te avisado, que você ia ter um emagrecimento muito rápido. E a gente sabe que quando a gente sai da fase de crescimento, isso não representa bons sinais. Hum. Qual que foi a sua estratégia? Na verdade, a gente não esperava perda de peso tão rápida. Porque, assim, na verdade, do primeiro para o segundo mês, né, que eu comecei a dieta em setembro, o tratamento, as coisas, tal, de setembro para outubro, eu lembro que eu tinha perdido 8 ou 9 quilos de uma vez, Nossa. tá? E tava todo mundo, assim, bem assustado, né? De outubro para novembro, eu continuei perdendo peso, sabe? Então, era aquela coisa assim, eu perdia de 8 para 9, aí dali 2 semanas eu voltava na nutricionista para pesar, eu perdia mais 4, mais 5, sabe? Eu perdia peso, assim, brincando e não fazendo nada. Literalmente. Gente, não é para fazer isso para perder peso brincando, tá? Mas assim, eu lembro que principalmente o começo do tratamento e da dieta foi uma coisa bem tensa e eu perdia muito peso. Agora, graças a Deus, que conseguiu estabilizar um pouco mais e assim, aquela coisa, não perde e não ganha, entendeu? Mas de começo foi bem tenso e assim, eu acho que até eu deixei até para ver roupa pro casamento das amigas, para as coisas, eu deixei tudo para ver mais para frente, porque eu virei e falei, gente, já pensou se eu compro o vestido, me toca ajustar esse vestido? Pelo amor de Deus. Mas eu tô deixando assim andar porque eu ainda tenho receio de ficar emagrecendo mais. Você associou a dieta a exercício físico. Sim, o período que eu estava assim com mais grave ou mais fechado, digamos assim, eu estava fazendo treino de corrida e caminhada pelo menos 2 vezes por semana e eu saio para dançar quase todo final de semana, né? Esse começo de ano eu sei que tem gente que pode escutar isso e falar assim, sai nada. Eu sei, esse começo de ano eu ainda não saí para dançar. Eu tenho saído menos, mas eu vou voltar, tá bom? Vocês aí fiquem calmos e quem quiser dançar comigo é só mandar um zap zap. Pronto. Né? Eu sei que a galera vai ficar rebelde porque eu não tenho saído para dançar. Mas eu saio para dançar, gente. Eu gosto de dançar. Mas sim, eu fazia corrida e caminhada intercalados pelo menos 2 vezes por semana. Mínimo 2 vezes por semana. E qual que foi a parte mais difícil de todas, assim, que você falou, poxa vida, podia ter sido mais fácil? Se eu tivesse Fia, pensado diferente, poderia ter sido mais fácil. a parte mais complicada é a disciplina. A parte mais complicada é se manter dentro desse negócio, porque assim, você sabe que você não pode e você sabe o que você tem que fazer. A segunda parte mais complicada é manter esse foco não é fácil, tá? Porque assim, eu moro junto com os meus pais, você viu aqui em casa, e eles não precisam ficar sem açúcar, né? Então, todas as coisas que eu não podia comer sempre teve aqui em casa o tempo todo, durante o tratamento todo. Entendeu? Então, por exemplo, a minha mãe vive comprando aquelas coisas tipo pudim de leite moça, sabe? A minha mãe vive comendo essas coisas aradas e eu não podia comer, né? Então, é aquela coisa assim, não, não posso. E acabou, sabe? É você saber que você não pode manter a disciplina ali. E outra parte mais complicada foi a dieta do começo, né, da nutricionista. Cara, ela fazia eu comer 8 vezes por dia e eu não tenho fome. Tipo, e era comer, comer mesmo. Era fazer lanchinhos fortinhos, assim, sabe? 8 vezes por dia. Eu não aguentava mais comer. É sério. Era lanchinhos assim, lanchinho natural com suco, sabe? Era frutinha com granola, era danoninho, era coisinha, tudo sem açúcar, tudo que podia comer, sabe? E sim, o meu lanchinho ia pra balada, voltava, eu comprei uma lancheirinha térmica maravilhosa.
sabe? Todo lugar eu tinha que levar o meu lanchinho, eu tinha que levar minhas coisas, porque assim, eu acho que principalmente em festa, em balada, em lugar desse jeito, né? É, se eu vou comer alguma coisa, tipo, eu vou comer batata frita. Batata frita, querendo ou não, além de ser fritura, é carb. Para quem tá com açúcar desregulado, Corta é carboidrato. joia. Não, eu não tive que cortar de tudo, mas eu cortei uma boa parte disso tudo, porque assim, querendo ou não, é amido, né? A batata frita é amido. Amido assim, se você não tem o açúcar para dar energia, é carboidrato que vai te dar energia. Aí eu falei, ai, gente, eu não vou comer batata frita, né? Mas tá bom. Aí eu levava meu lanchinho. Aí eu quero agradecer também todos os meus amigos que passaram por esse período comigo, porque eles foram demais. Eu não vou usar outro termo aqui. E o Skinny saberia o termo que eu usaria nessa palavra. Porque assim, eles se preocuparam absurdamente comigo e eles cuidaram de mim com, assim, com uma presença incrível. Eles, inclusive, no começo da dieta, eles não tomavam Coca-Cola para eu não ficar com vontade quando a gente ia na balada. Ó, os E amigos. eles ficavam o tempo todo, tipo, Gil, você comeu? Gil, você comeu? Gil, você comeu? Gil, você comeu? Gil, você tem que comer. Gil, você tem que comer. Sabe? Então, eles foram, assim, parte importantíssima para eu chegar até aqui também. Porque sem apoio, nada feito. E também você me contou que o seu pai acabou te apoiando também, né? Como que ele te apoiou? O pai caiu na dieta também, filho. O pai cortou açúcar, foi ótimo. O pai cortou açúcar também. Você acha que esse Opa, apoio porque foi assim primordial para você conseguir manter o foco? olha, no começo foi bastante importante porque eu acho que aquela coisa, se você tem uma pessoa no dia a dia, né, que assim, que te ajuda, que te mostra as coisas, que incentiva, sabe, que tá junto, vira e fala: "Não, não, não, ó, vamos aqui, que aqui é melhor", tal. Eu acho que ajuda bastante. Mas sim, o pai caiu na dieta. Muita gente gostaria de ter um pai desse, viu? Pode ter certeza. Eu empresto, Esposas. mas não dou. Tá? Se alguém precisar, o Cavasa eu empresto, mas eu não dou. Porque esse pai, gente, desculpa, nessa vida ele é meu. Não tem jeito, é genético o negócio. E assim, se você pudesse voltar no tempo, com a cabeça que você tem hoje, com toda essa experiência que você tem hoje, você faria alguma coisa diferente? Olha, talvez eu tivesse feito alguma coisa diferente para não ter ficado doente, mas eu acho que eu não mudaria nada. Porque, assim, eu acho que ter passado por isso foi um aprendizado muito grande para mim. E, por exemplo, eu sei que hoje, se eu me descuidar, ou se eu ficar mais de 3 horas sem comer, ou coisa desse tipo, eu sei que eu vou passar mal e eu sei que eu vou castigar meu corpo por causa disso. E falar que nem o meu médico falou pra mim, ele virou pra mim assim na maior, porque gente, adoro gente que joga na sinceridade. Ele simplesmente virou pra mim e falou assim: "Você quer chegar nos seus 60 anos bem?" Aí eu virei e falei assim: pretendo, né? Aquela coisa, pretendemos. Ele virou e falou assim: "Então tá bom, então vai se cuidar, gata." Eu virei e falei: "Tá bom." Né? Então eu acho que assim, é uma questão de opção. E você chegou a É, contar aquela história do brigadeiro. Conta pra gente aí um pouquinho como é que foi essa experiência com o brigadeiro depois desse período de dieta. durante a dieta eu fazia brigadeiro sem açúcar. Que Porque biomassa. assim, não, eu cheguei a fazer com leite condensado sem açúcar mesmo, que eu aprendi a fazer o leite condensado sem açúcar. Depois você passa a Porque receita pra nós aí, viu? eu passo. Posso falar se não esqueço? Pode falar. É, uma xícara de adoçante culinário, uma xícara de leite em pó, de preferência desnatado, tá? E dá uma olhada, porque assim, uma vez eu fiz aqui em casa com leite ninho, que a minha mãe tem aqui, e ele fica muito doce, porque o leite ninho tem muito açúcar. O leite em pó comum, ele tem bem menos açúcar do que esse, tá?
E aí você esquenta o 3/4 de xícara de água e coloca uma colher de manteiga, né? Não para esquentar, tá? Calma. Esquenta a água, aí no potinho que você colocou o adoçante e o leite em pó, coloca uma colher de manteiga e a água quente para derreter tudo isso. Aí você mexe, 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 tampa e coloca na geladeira lindamente. A textura não fica igual a do leite condensado que a gente está acostumado. Ele fica um pouco mais molinho. E para fazer o brigadeiro, depois você usa uma receita dessa para 3 colheres de chocolate e meia caixinha de creme de leite, ó. E aí Sensacional. substituía legal essa vontade de comer brigadeiro. Foi na verdade, foi uma das primeiras perguntas que eu tive das mulheres, principalmente, por causa da TPM. Mas, gente, existe chocolate zero, tá? Existe um monte de coisa sem açúcar. Não é tão difícil assim, não, viu? Não dá pra superar isso aí, né? Assim, você acha que você se apegou mais às frutas, castanhas, frutas secas? Ou não? Você ficou nessa de eu vou restringir o açúcar, não vou ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. Não, eu lembro que eu levava bastante coisa desse tipo na lancheira, assim. Eu adorava comer mix de castanha, sabe? É que assim, agora eu não tenho comido tanto, porque assim, eu já estiquei um pouco os lanchinhos, eu já tô diversificando mais a dieta, mas, cara, mix de castanha era uma coisa sensacional, assim, sabe? Sensacional. Comer nozes, nozes tem um açúcar dele que parece que é tão doce, que a gente não sabe que é doce, né? Mas sim, eu comia bastante dessas coisas, sim, costumava diversificar bastante, porque eu enjoava das coisas muito rápido, talvez porque eu tinha que comer bastante durante o dia, então eu enjoava bastante, tinha hora que eu não queria comer, sabe? Era bem tenso, mas eu comi. Fruta seca sempre gostei, sempre comi, principalmente com queijo. Falando em queijo, eu me lembrei de uma receita bem exótica que você me falou ontem, que parece que foi você que inventou? Hum. Da rúcula. Ah, o lanche integral com geleia, Foi uma mistura né? bem diferente, né? Bem diferente. É um lanche que eu fazia para levar na lancheirinha, que era assim, pão integral e pão integral, ok? Desse lado aqui do pão integral, passa um pouquinho de manteiga. Desse lado aqui do pão integral, você passa uma geleia de fruta. No meu caso, eu passava sempre sem açúcar. Aí eu colocava do lado de cá queijo, peito de peru, essas coisas, rúcula e hortelã. Fecha e come. E se você quiser um gostinho um pouco mais ainda, você pode colocar mostarda também. Gente, fica bom. Eu vou querer ver aí depois os comentários do pessoal, quem fez, quem experimentou, quem gostou, né? Ah, também quero ver. Vou postar aí embaixo do vídeo, colocar aí os comentários que a gente quer ver quem gostou da nova receitinha, né? Ah, com certeza. E aquela coisa assim, qualquer outra sugestão que vocês queiram que a gente a gente testa também, não tem Opa! problema. A gente não A se gente importa vê de se dá, testar. a gente vê se dá certo sem açúcar, inclusive. Sim. E assim, quando eu fui na sua casa, a gente chegou até a colocar algumas dicas, né? Pra pessoa que tá pensando aí em dar uma amenizada. Eu falei que você é sua discípula, né? Vou aprender a diminuir o açúcar, vai ser minha inspiração. E assim, é verdade, não estou exagerando, não, mas eu vou voltar, Gil. Você vai ouvir falar que eu perdi peso. Você vai ouvir falar isso. E assim, você me falou, por exemplo, do suco. Aquela historinha, aquela sua explicação do suco, você poderia passar para o pessoal aí como dica número 1? Ok. A dica número 1 que eu comentei com a Dani aqui em casa foi que, assim, nos sucos mais amarguinhos, né, mais ácidos ou coisas assim, que no começo era bem difícil tomar sem açúcar, a gente batia o suco com maçã, né? Porque assim, a maçã tem frutose, não é sacarose, não é açúcar industrial, né? E a maçã adoça as coisas, então a gente bate a fruta com maçã. E a maçã não altera tanto assim o sabor do suco ou das coisas. Fica bem gostoso.
Então, vamos aí mudar o paladar um pouquinho, se abrir para novas possibilidades. E você me falou de adoçar bolo. Como que você pode adoçar o bolo sem açúcar e ficar gostoso? Ele não gostou muito, mas assim, com calma, né? E durante o tratamento, a dieta, eu descobri muitas receitas diferentes, eu descobri, sabe, eu fui trilhando caminhos assim, porque assim, tá, eu não posso comer isso, o que que eu vou comer? A gente de vez em quando também quer mudar um pouco o cardápio, quer comer coisa diferente, a gente também tem vontade disso. Então, sim, eu fazia bolo sem açúcar, e eu usava o adoçante culinário de sucralose. Dá o mesmo efeito, assim, ele não tem sabor de açúcar nenhum. E dá para você fazer bolo, dá para você fazer pudim, dá para você fazer um monte de coisa com ele. E a comida não fica doce. Sabe, o que você faz com esse adoçante culinário, ele não fica doce. Eu gostei bastante, eu fazia com adoçante culinário e com cacau. Aí, várias receitas novas, né? Então, Gil, hoje nós já demos dicas, já contamos a sua experiência e você teria um recado para deixar para quem aí está numa situação de diabetes, hipoglicemia, precisa mesmo chegar nesse ponto? Qual que é o recado que você gostaria de deixar para quem está assistindo esse vídeo? Olha, o recado que eu tenho para deixar é que assim, eu acho que eu tenho vários, mas vamos tentar organizar na minha cabeça para eu poder passar. Eu acho que assim, não precisa, ninguém precisa chegar nesse ponto para aprender a comer direito, sabe? Eu acho que sim, o corpo precisa ter energia para queimar. Então eu acho que não é frescura e não é aquela coisa tipo, nossa, ela é fresquinha, ela é patricinha, ela come de 2 em 2 horas, ela come de 3 em 3 horas. Gente, isso é necessário, tá? Não é frescura, não é assim, nada disso. O corpo precisa ter coisas para queimar. Se eu tivesse feito isso há muito tempo atrás, talvez eu não tivesse entrado no estado que eu entrei, tá? E assim, fazer opções saudáveis não é tão difícil, tá? Então eu acho que assim, fazer algumas substituições não é tão difícil na nossa alimentação. Eu acho que vai mais assim da consciência da pessoa, tipo, nossa, vou trocar bolacha passatempo por bolacha de aveia com iogurte. Vou comprar sucrilhos sem açúcar. Sabe, em vez de comprar sucrilhos, vou comprar um saco de granola, que tem as fibras, as coisas todas gostosas lá no meio. Então eu acho que assim, você não precisa ser radical, né? Aquela coisa tipo, nossa, de final de semana eu vou comer, sei lá, tipo pizza integral. Não que eu não goste de pizza integral, mas assim, você não precisa ser radical o tempo todo, sabe? Eu acho que se você levar uma dieta balanceada, você pode comer um pouco de tudo e aí sem prejudicar a sua saúde e, e pode cometer certos exageros, digamos assim, de vez em quando, né? Eu acho que o grande lance é você aprender a ter essa dieta saudável e você saber que o corpo precisa comer pelo menos de 3 em 3 horas e assim, comer legal, comer bem, porque senão você vai, né, desmaiar, você vai ficar ruim, vai desenvolver um monte de problema de saúde e coisas do gênero. E não deixa chegar no nível que eu cheguei, não, tá? É só uma dica. Como a gente sempre fala no programa, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem, né? Então, Exato. vamos Exato. tentar controlar quantidades aí, vamos tentar. A gente não precisa cair desesperado numa panela de brigadeiro e comer uma panela inteira, né? Dá pra comer um TPM pouquinho. justifica. A TPM justifica, mas não. A gente não tem a necessidade de fazer isso e aquela coisa assim. Eu depois que eu passei por esse período todo, eu comentei com a Dani, inclusive, que eu não consigo mais comer doce do mesmo jeito que eu comia. Eu tive que reduzir muito a quantidade que eu como hoje, porque assim, eu como um pedaço de chocolate enjoa, eu como brigadeiro enjoa,
sabe? Eu fui esses dias pra trás fazer brigadeiro na casa de umas amigas minhas. Beijo pra Edilene, beijo pra Bianca e beijo pro Mairos, que é o namorado dela. E assim, eu fiz 4 receitas de brigadeiro na casa dela. 4. De leite condensado comum, tá? Eu lambi a colher de uma, Né? E tá? se sentiu Então, satisfeita. é aquela coisa assim, eu precisava ter me jogado nas 4 panelas de brigadeiro? Não. Então é isso. Muito obrigada, Gil. A gente teve uma verdadeira saga para conseguir essa entrevista, né? Parece que o Poxa vida, o universo não estava universo querendo estava ajudar. conspirando, né? Pelo amor de Deus. Foram Realmente. 3 A Dani, tentativas, né? a Dani foi extremamente persistente para conseguir colocar isso aqui no ar para vocês, sabe? Porque assim, 2 motivos. O primeiro foi chuva, o terceiro foi que o celular dela morreu. E assim, gente, os meus horários não estavam ajudando ela em nada, nada. Eu trabalho pra caramba, eu sou professora, sabe? Eu tenho aula quase o tempo todo. Eu saindo daqui da entrevista, eu vou para outra aula, vou comer alguma coisa, vou entrar em aula de novo, tá? A gente encaixou, eu combinei com a Dani, a gente encaixou assim. Eu cheguei da escola, falei, Dani, eu tenho um horário livre 6h30, vamos lá, vamos lá. Foi bem assim, foi uma saga. Mas a gente conseguiu, eu fico extremamente feliz que a gente tenha conseguido isso, porque eu acho que pode ser útil para muita gente, sabe? Com certeza. Então eu agradeço muito. E como dizem por aí, né? Quando você precisa de alguma coisa, peça para quem é o culpado, né? Porque o desocupado vai procurar alguma desculpa. Então, pedi para uma pessoa ocupadíssima. Ela foi super carinhosa, super atenciosa, sempre à disposição, sempre dando jeitinho. Então, muito obrigada, Gil. Estou muito feliz. Tenho certeza que muita gente também vai ficar feliz. E, se Deus quiser, quinta-feira, às 10 da noite, já estará no ar para você que está acompanhando a gente. Vamos colocar no ar e você vai poder acompanhar essa entrevista. Então, É isso aí. muito obrigada, Gil. Fica com Deus. Agradeço a oportunidade também de ter participado. Espero que tenha tudo dado certo. Porque depois da saga, né? Se nada der certo, a gente ainda tem mais um dia, tá? Mas vai dar assim, certo. Não, depois da saga eu acho que vai dar certo. E assim, eu queria agradecer a Dani a oportunidade, a paciência que ela teve para a gente conseguir fazer esse programa, né, para vocês, essa entrevista. E é isso aí. E quem quiser depois pegar contato, pegar as coisas, trocar ideia, conversar. Gente, eu não tenho muito tempo, mas eu respondo com calma, ok? Depois, qualquer coisa, vão deixando nos comentários, a gente vai trocando ideia, eu vou falando com a Dani, tá? E assim, não tenho muito tempo, mas eu respondo, ok? É isso Então, aí. a gente vai deixar os contatos aí depois e aí vocês entram em contato aí, qualquer dúvida, qualquer necessidade, né? Opa! Então, muito obrigada, Gil. Boa noite. Ato 2. Então você fala boa tarde porque é boa tarde mesmo, não tem problema. Olá, nós estamos aqui com a Júlia. Não, pode ir, vai. Prometo que eu não vou ir. Sérias. Nós nascemos pra ser sérios. Somos pessoas sérias, adultas e responsáveis. Isso é normal. Exato. A Gil é uma pessoa muito legal. Assim, você vai comer isso? Por quê? Porque eu quero. Não é porque você gosta, é porque eu quero. Entendeu? Você vai comer isso. Aí você vira e fala assim, tudo bem? Tá bom, tudo bem. Joia, tia. E falaram que eu tava acima do peso. Então eu fiquei louca, eu quase dei na cara das pessoas e falaram que eu tava acima do peso. Eu falei, você vai ver se eu emagreço ou não. Bom, como eu tô de Skype agora, né, que a gente conseguiu gravar o vídeo, eu posso falar assim, ó, a Juliana é exatamente isso que você tá vendo com 16,5 a menos.